Seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Teste Vocacional, essa jornada de reflexões onde nós estamos conversando sobre o nosso chamado, o caminho para o qual Jesus nos convida a trilhar com Ele. Na nossa última reflexão, a gente falou sobre as nossas ocupações ou situações. Falamos que a espiritualidade cristã ela precisa ser vivida a cada momento da vida, o que inclui todas as nossas ocupações, até mesmo as tarefas que parecem simples ou indignas. Se a gente vai seguir o caminho de Jesus, a gente precisa dessa disposição de lavar os pés uns dos outros e também lavar a louça, o banheiro e tudo mais. A gente falou disso conversando um pouco mais sobre a profissão, a ocupação. Mas eu queria que a gente pensasse também na dinâmica da casa, na dinâmica da família. O que significa para você ser chamado, ser chamada por Jesus para ser uma discípula ou um discípulo na dinâmica da sua casa, do seu lar? Para começar a aprofundar um pouco sobre isso, queria compartilhar uma experiência que um autor chamado Ronald Rolheiser, ele narra num dos seus livros sobre experiência espiritual no lar, convidando a gente a ter um monastério na nossa casa. Ele cita que estava dando uma palestra e nessa palestra comenta que para vários dos mestres de espiritualidade antigos seria impossível amadurecer no caminho de Jesus se você não retirasse pelo menos 1 hora por dia para orar. Eu não sei qual é a sua reação ao ouvir isso, mas nas nossas rotinas corridas, a minha primeira reação é: parece impossível. Nas cidades agitadas, como é que a gente tira 1 hora para orar? E a reação de uma mulher que estava ouvindo é levantar a mão e falar: como é que isso é possível? Eu tenho vários filhos pequenos, eu sou interrompida várias vezes por dia, onde eles puxam a barra da minha calça, me chamam, precisam de mim para alguma coisa. Como é que eu posso tirar 1 hora para orar? O Rolheiser, ele ouve a pergunta e considera que em outros momentos da vida dele, talvez ele tivesse respondido de outra forma, mas àquela altura a resposta dele para aquela mãe é: se você é constantemente interrompida pelos seus filhos e ainda se esforça no amor sacrificial para eles, você não precisa orar 1 hora por dia. O serviço que você faz de alguma maneira compensa a sua falta de oração. Eu sei, e ele mesmo também diz, que essa é uma afirmação que sozinha parece muito perigosa. Como assim uma atividade pode substituir uma vida de oração? Então isso precisa de várias qualificações, é claro. Mas ele cita a experiência de um místico contemporâneo chamado Carlo Caretto. Caretto foi missionário no Saara, traduzindo a Bíblia para os beduínos. Então ele ficou muito tempo praticamente como um eremita da igreja primitiva, sozinho no deserto, acompanhado da Bíblia, fazendo a tradução para aquele idioma e celebrando pequenos cultos, reuniões de oração. E depois de alguns anos no deserto, ele volta para a Itália para visitar a mãe. Nessa visita para a mãe, ele encontra a mãe que passou o período que ele estava no deserto cuidando dos filhos. E ele narra que ao conversar com a mãe, ao gastar tempo, a passar aquelas semanas com ela, ele percebe que a mãe dele é muito mais santa do que ele. A mãe dele se parece muito mais com Jesus do que ele. A pergunta que talvez precise atravessar o nosso coração é: por quê? De que forma que cuidar do cônjuge, da esposa, do marido, dos filhos, dos netos pode colaborar na nossa formação espiritual, pode colaborar na nossa vocação, no caminho para o qual Jesus está nos chamando? A conclusão que o Caretto chega e o Rolheiser compartilha, e creio que eu também compartilho, é que ficar em casa, cuidando de alguém, cuidando dos filhos, cuidando de um pai ou um avô doente, de alguma maneira tem algo de uma experiência monástica. Pede um distanciamento do mundo, pede algum grau de separação, e nessa separação você experimenta alguma coisa da experiência dos monges e freiras que se dedicam à vida no claustro. Você experimenta
uma rotina, um cuidado que de alguma maneira te arranca do seu próprio egoísmo. E esse fato de ser liberto do controle da própria agenda, esse fato de ser liberto da administração do seu próprio tempo, porque a todo momento tem alguém falando papai, mamãe, isso trata o nosso coração, isso vai nos treinando no caminho do amor sacrificial. E o fato de ser liberto do controle do nosso próprio tempo, esse fato de toda vez ser chamado, interrompido, papai, preciso de água, mamãe, quero ir ao banheiro, papai, ela não quer dividir o brinquedo comigo, isso nos liberta do nosso próprio egoísmo. E se a gente passa por essa experiência com o coração aberto a Deus e ao Espírito, esse esvaziamento pode nos assemelhar com Jesus e formar em nós o caráter dele. Esse momento a momento da nossa vocação, da nossa espiritualidade, vivido em família, também pode ser formativo, também pode ser uma resposta fiel ao chamado que Jesus faz para nós. Existem outros paralelos bonitos que podem ser feitos entre a experiência cotidiana de uma casa com um cônjuge, filhos e netos e os lugares de formação espiritual. O que é, por exemplo, um mosteiro? Alguns mestres de espiritualidade comentam que um mosteiro é um lugar onde você entra para ser lembrado de que você não pertence a si mesmo, seu trabalho não pertence a você mesmo e mesmo o seu tempo não pertence a você mesmo. Tudo isso é de Deus. Numa das regras monásticas mais antigas, a regra de São Bento, a gente tem São Bento falando da importância do sino. Para todos aqueles que entram no mosteiro, o sino marca o tempo de uma maneira muito específica, intensa e especial. A regra diz que quando o sino toca, com seus diferentes formas de badalar ao longo do dia para sinalizar diferentes coisas, não importa a atividade ao qual o monge está dedicado. Esteja ele escrevendo uma carta, esteja ele copiando a Bíblia, esteja ele arando o campo, ele deve parar imediatamente e se dirigir à sala de oração ou à sala de refeições ou à atividade do trabalho designada para aquele dia. Se ele estiver escrevendo uma carta, ele deve largar imediatamente a caneta, a pena, porque o badalar do sino lembra ele de que ele não é senhor sobre o próprio tempo. Deus governa o tempo. E o tempo é um instrumento da formação divina na vida dele. A pergunta que a gente pode propor no paralelo com a casa é: qual que é o seu sino de mosteiro? É uma criança que chora pedindo ajuda? É um pequeno que pede para brincar, ou pede um copo d'água, ou briga com o irmão e a gente tem que dividir? É a dor de um irmão na casa? É a doença da esposa, do marido, do seu pai, do seu avô? As circunstâncias que a vida impõe para nós nos lembram que nós não temos controle e o tempo ele é de Deus. Assim. O tempo tem um papel crucial na nossa formação e nós vamos vivê-lo nas nossas dinâmicas profissionais, nas tarefas gloriosas e nas tarefas simples e nas nossas dinâmicas pessoais e familiares. Na narrativa bíblica de criação, a primeira coisa a ser santificada por Deus é o tempo, é o sábado. Ele santifica o sétimo dia. O tempo, desde o início, desde o Gênesis, o princípio, ele é um instrumento de Deus para nos lembrar, para nos trazer a consciência. Deus, nosso Deus governa, ele nos chama e nós somos imagem dele, espalhando o governo dele, o governo amoroso dele sobre a criação, sobre a nossa casa. Como é que nós santificamos o tempo, então? A gente precisa resgatar essa consciência de Deus. A gente precisa resgatar a consciência que quer comendo, quer bebendo ou fazendo qualquer coisa, isso pode ser feito para a glória de Deus. A gente precisa resgatar a consciência dos nossos limites. Limites de fome, limites de sono, limites de energia, as baterias sociais e as necessidades que nós temos uns dos outros e de tempo para nós. E mesmo quando nos períodos difíceis da vida, como as crianças pequenas, pessoas doentes ou privações econômicas,
os desafios são colocados, lembrar que Deus está com a gente nesse processo. A pergunta que eu tenho nessa avaliação vocacional para você, encerrando essa reflexão, é: como é que você tem lidado com o seu tempo? Como é que você tem lidado com as interrupções que aparecem? Você olha para elas como obstáculos para você ser produtivo? Ou você está disposto a encarar elas como o badalado sino do seu mosteiro, o espaço da sua vida pessoal, familiar ou profissional, onde a interrupção, a pausa, está te lembrando de que Deus pode ter outra atividade para aquele momento, para aquela rotina. Que essa outra atividade pode ser uma bênção, te libertando de uma desatenção para aquilo que está no coração de Deus, para você ou para a sua casa. Me entenda bem, com esse paralelo entre o mosteiro e a casa, eu não quero de maneira nenhuma sugerir que um pai ou uma mãe, um homem ou uma mulher, eles não possam trabalhar fora. Não se trata disso. Eu só quero evitar ao máximo e convidar você ao máximo até a consciência de que mesmo dentro de casa, mesmo nas dinâmicas familiares, a gente não está falando de um ambiente menos santo, menos digno, menos formativo. Jesus passou a maior parte da vida dele dentro de casa. Os 30 anos que ele passa na carpintaria não são menos santos, não são menos dignos, não são menos louvor diante de Deus do que os 3 anos do ministério público dele, certo? Nós precisamos voltar a integrar a nossa vida familiar e profissional com a nossa espiritualidade.